Bom dia, povo de Deus, povo bom, povo batalhador. Chegando aqui nesse domingo, dia abençoado, dia do Senhor, para juntos partilharmos, para juntos ouvirmos e tentar e conseguir colocar as palavras, os ensinamentos de Cristo em prática. É importante que a gente não só fique escutando, mas que a gente procure colocar todos os dias os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo em prática, porque senão vamos ficar só nos enchendo de tantas palavras bonitas, de tantos ensinamentos da palavra de Deus, mas no nosso dia a dia, se não convertermos isso na prática, não está adiantando de nada. É preciso a cada dia nós tentarmos melhorar como pessoa, como pai, como filho, como marido, como esposa, para que a gente possa, junto com a família, preparar e fazer aqui na terra já o reino de Deus. E o evangelho de hoje, nesse domingo abençoado, dia 6 do ano da graça de 2024, de nosso Senhor Jesus Cristo, é o evangelho de Marcos, capítulo 10, versos 2, 16 ou 12. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu esse mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus o fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam criança para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então vejam, meus irmãos e minhas irmãs, no evangelho de hoje, Jesus está dizendo que por causa da dureza dos nossos corações, por causa da dureza do homem, de aceitar a palavra de Deus, de aceitar os mandamentos, é que acontece os divórcios, as separações, as brigas, os homicídios, tudo por causa da dureza dos vossos corações. Por que Moisés escreveu essa lei do divórcio? Porque estava pressionado, porque os homens queriam isso, as mulheres queriam isso. E Jesus vem nos dizer: Moisés escreveu isso por causa da dureza do coração de vocês, que são difíceis, são duros de aceitar o que é certo. E muitas vezes nós até hoje nos encontramos assim, um coração fechado, um coração duro, sem querermos absorvermos, sem querermos viver a palavra, sem querermos aceitar o que Jesus tem para nós. Quantas vezes para nós é difícil ouvir a palavra de Deus? Quantas vezes a palavra de Deus, os evangelhos, as homilias de padres, bispos, nos incomodam? Às vezes
não queremos nem participar de certos cultos, de certas missas, porque as palavras são pesadas e atingem a nossa fraqueza. São verdades e, como diz o ditado popular, a verdade é sempre dura para a gente. Quando nós estamos na mentira, a verdade é um fardo muito pesado. Nós sempre procuramos fugir da verdade, porque estamos no pecado. Quando a gente está certo, estamos corretos, a verdade só nos alegra. Mas quando estamos com os corações duros, ressecados pelo pecado, a verdade nos incomoda. E mais uma vez aqui nós vemos que os fariseus queriam pegar Jesus com alguma falha, alguma palavra maldita, para poder condená-lo. Mas Jesus, com a sua sabedoria infinita, Jesus sempre faz uma catequese para nós. E no final do Evangelho, queriam proibir até as crianças de chegar perto de Jesus. E ele diz hoje para nós: quem não receber o reino de Deus como essas crianças, também não poderá herdar o reino de Deus. E como é que são as crianças? Simples, singelas, verdadeiras, inocentes, sem maldade. É assim que devemos agir. Lá no Evangelho do mesmo Marcos, que é o evangelista de hoje, Marcos fala isso para nós. Devemos ser simples como as pombas e espertos como as serpentes. É importante que a gente entenda que a palavra de Deus, o Evangelho, está sempre atual, está sempre nos trazendo uma mensagem verdadeira, atualizada, que até nos dias de hoje nos faz refletir do que realmente estamos praticando em nossa vida. É preciso que a gente deixe de agir com a dureza, com a fraqueza. Tenhamos mais fé e mais vontade de absorvermos os ensinamentos de Cristo. Porque aqui no Evangelho, ele fala que o homem e a mulher devem se unir e se tornar uma só carne. E você quer machucar a sua própria carne? Ninguém quer machucar um dedo de propósito, ninguém quer levar uma topada e machucar o dedão do pé, ninguém quer cair de moto e se arranhar todo. Sempre evitamos essas coisas. Às vezes acontece, mas não porque queremos, mas por causa das nossas atitudes, das nossas falhas. Então, que o marido case para fazer a mulher feliz, que a mulher case para fazer o homem feliz. Que eu fico pensando, ninguém é obrigado a casar-se, ninguém é obrigado a viver com ninguém. Se houve esse amor, se houve essa paixão de um pelo outro, seja abençoada por Deus. Foi para isso que Deus nos fez, para nascermos, crescermos e multiplicarmos. Mas a palavra de Deus diz que ninguém é obrigado. Ninguém, na lei de Deus e na lei do homem, não tem lá dizendo que você é obrigado a casar-se. Você não é obrigado a viver com ninguém. O casamento era para que o homem e a mulher sejam felizes e eles possam, juntamente com a bênção de Deus, trazer novos frutos, perpetuar esses cristãos, para que venham os filhos, os netos, porque a palavra de Deus diz que a boa árvore tem que dar bons frutos, tem que ter esse resultado, mas que não é obrigação. Inclusive, em alguns evangelhos dizem que tem homens e mulheres que não nascem para o casamento, por vários motivos. Então, nesse evangelho, Jesus fala sobre isso, sobre a dureza do coração, sobre o matrimônio, sobre quando o homem e a mulher se casam, deixam seu pai e sua mãe e se tornam um só. Então vejam que a palavra é deixam, não é abandono. Não é porque você casou que você vai abandonar a sua família patriarcal. Não é porque você casou que você vai desprezá-lo. Não. Você vai ter a sua própria casa, a sua própria família, mas sempre mantendo o vínculo com toda a sua família. Por quê? Porque você é um cristão. E o cristão vive em comunidade. Principalmente a comunidade do seu lar. Porque muitas vezes nós construímos uma casa, mas construir um lar é bem mais difícil. É preciso que uma casa se torne um lar, para que ali reine o amor,
Rei dos ensinamentos. Eu sei que você que aí que já casou-se, já tem filhos, alguns já têm netos, bisnetos, vocês foram árvores que deram bons frutos. Por quê? Porque viveram sempre agarrados aos ensinamentos de Deus. Lembrando a você, nesse domingo abençoado, que estamos vivendo o mês de Nossa Senhora Aparecida. E o auge desse mês é dia 12, feriado nacional, dia da nossa padroeira. E você possa honrar a Mãe de Deus, todas as Nossas Senhoras, com a sua presença, com a sua oração, faça seus votos de devoção, contribua com alguma doação na sua paróquia, na sua comunidade, para que a igreja fique bonita, fique pintada, organizada. Porque quando a gente entra numa cidade e vê uma igreja católica abandonada, é sinal que o povo está disperso, que o povo não está mais voltado para as coisas de Deus. Então se volte para Nossa Senhora. Ela sempre intercede por nós. Faça a sua oração, o seu pedido, mas principalmente os seus agradecimentos. Deixe seu like, inscreva-se no canal e não se esqueça, Deus está contigo.